O homem que ninguém reconheceu. A queda. Havia um homem. Não era famoso, não era rico, não era o tipo de pessoa que as pessoas olham duas vezes na rua. Mas havia algo nele que ninguém via, nem ele mesmo. Esse homem acordava todo dia às 7h15. Não porque escolhia, mas porque o corpo não aguentava mais deitar. Ele não dormia de verdade há anos, ele apenas apagava. E acordava mais cansado do que quando fechou os olhos. Ele trabalhava, pagava contas, respondia mensagem, almoçava na frente do celular, voltava para casa, assistia a algo sem prestar atenção, dormia, repetia. Não havia dor aguda nisso, não havia um momento de colapso dramático. Era pior que isso. Era o vazio silencioso de uma vida que acontece, mas não é vivida. Certa noite, ele estava sentado na beira da cama, luzes apagadas, nenhum som. E por algum motivo que ele não conseguia explicar, uma pergunta surgiu no silêncio. Quando foi a última vez que eu fui orgulho de mim mesmo? Ele tentou lembrar. Não conseguiu. E nesse momento, não foi tristeza que ele sentiu. Foi algo mais perigoso. Foi a clareza de que ele havia aceitado uma versão de si mesmo que nunca escolheu ser. O espelho que ninguém quer ver. Existe uma lei silenciosa que governa a mente humana, especialmente a mente masculina. Nós não somos treinados para olhar para dentro. Somos treinados para agir, para resolver, para não reclamar. E essa força, que deveria ser uma virtude, se torna uma armadilha quando usada errado, porque o homem que nunca para se examinar, acumula. Acumula hábitos que não escolheu, crenças que herdou, medos que nunca nomeou, raivas que viram silêncio, dores que viram distância. A psicologia chama isso de sombra. Carl Jung, um dos maiores pensadores da história da mente humana, dizia que a sombra é tudo aquilo que você é, mas recusou enxergar. E a sombra não desaparece quando você a ignora. Ela cresce. Ela aparece na forma como você trata as pessoas que ama quando está com raiva. Na forma como você sabota suas próprias conquistas quando está perto de vencer. Na forma como você foge de conversas difíceis que precisam ser tidas. Aquele homem na beira da cama, ele estava finalmente vendo a sombra dele pela primeira vez. E sabe o que é curioso? Esse momento de ver, de verdade ver, é o momento mais poderoso que existe na vida de um homem. Não a conquista, não o título, não o dinheiro. O momento em que ele para de fugir de si mesmo, porque tudo o que ele vai construir a partir daqui vai ser construído sobre terra firme. O corpo é a primeira batalha. Ele começou pelo lugar mais honesto que existe, o corpo, não porque leu um artigo, não porque alguém mandou, mas porque entendeu, instintivamente, que você não pode construir nada de valor em uma estrutura que está desmoronando. A primeira semana foi difícil, não pela academia, não pelo exercício. Foi difícil porque o corpo resistiu, e isso ninguém te conta. O corpo acostumado com o conforto vai mentir para você. Vai dizer que está cansado quando está apenas inativo. Vai dizer que está doendo quando está apenas acordando. A ciência confirma isso. Quando você interrompe anos de sedentarismo, o sistema nervoso entra em conflito. As mitocôndrias, as usinas de energia das suas células, estão atrofiadas. Elas precisam de tempo para se reconstituir. Mas aqui está o que a ciência também confirma. Em apenas 21 dias de movimento consistente, o cérebro começa a liberar BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Em linguagem simples, seu cérebro começa a crescer novos neurônios. Sua memória melhora, sua concentração melhora, seu humor muda, sua capacidade de tomar decisões muda. O corpo não é separado da mente. O corpo é a mente. Aquele homem descobriu isso da forma mais real possível. Depois de 30 dias, ele não estava apenas mais forte fisicamente. Ele estava pensando mais claro, dormindo mais profundo, acordando sem o peso invisível que carregou por anos. Ele não havia mudado tudo, mas havia mudado o suficiente para sentir que mudança era possível. E isso, essa sensação,
é mais viciante do que qualquer coisa que o conforto pode oferecer. Há uma frase dos estoicos que traduz isso perfeitamente. Primeiro, domine a si mesmo, então domine o mundo. O corpo era o primeiro território a ser conquistado, e ele havia fincado a bandeira. A mente que retém, mas o corpo forte com a mente fraca, ainda é uma derrota. E ele sabia disso, porque havia algo que o incomodava há muito tempo. Ele esquecia nomes, esquecia o que havia lido, entrava em reuniões com ideias e saía sem conseguir articulá-las. Lia um livro inteiro e, semanas depois, mal conseguia resumir do que se tratava. Ele não era burro, nunca foi. O problema era outro. A memória humana não funciona como um HD, ela funciona como uma teia. E cada fio dessa teia precisa ser tecido com atenção, repetição e emoção. Se você lê sem atenção, a informação não entra, passa pelos olhos e some. Se você aprende sem repetição, o cérebro descarta, julga como irrelevante. Se você absorve sem emoção, não há âncora. Sem âncora, não há memória duradoura. Esse homem aprendeu 3 práticas que mudaram tudo. A primeira, a técnica da narração. Toda vez que ele aprendia algo importante, ele parava e narrava em voz alta, para si mesmo, como se estivesse explicando para outra pessoa. Isso força o cérebro a reorganizar a informação, a transformar dado em compreensão. A segunda, o diário de uma página. Todo dia, uma página escrita à mão. Não um diário de sentimentos, um diário de pensamentos, de perguntas, de ideias que surgiram. Escrever à mão ativa regiões do cérebro que digitar não ativa. A letra lenta força o pensamento lento. E pensamento lento é pensamento profundo. A terceira, a regra das 48 horas. Qualquer coisa que ele quisesse reter de verdade, ele revisava dentro de 48 horas. Não precisava ser longo, 5 minutos. Mas esse ato de revisão interrompe a curva do esquecimento, descoberta pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus no século XIX e confirmada por toda a neurociência moderna. Em 3 meses, ele era outra pessoa intelectualmente, não porque era mais inteligente, mas porque havia parado de desperdiçar a inteligência que sempre teve. A mente não precisa de mais informação, ela precisa de método, a voz que comanda as salas. Existe um poder que poucos homens dominam e que separa aqueles que são ouvidos dos que são ignorados. A oratória. Não a oratória dos discursos políticos. Não a retórica vazia de quem fala muito e diz pouco. A oratória do homem que, quando abre a boca, faz o ambiente mudar de temperatura. Esse homem tinha ideias. Sempre teve. Mas quando tentava expressá-las, gaguejava internamente. As palavras saíam erradas. Ou não saíam. Ele dizia, e tipo, e, na verdade, e sentia a cada pausa uma pequena morte. O problema não era vocabulário, era a estrutura interna. A maioria das pessoas fala como pensa, de forma caótica, não linear, cheia de desvios. O orador poderoso pensa como deveria falar, com começo, meio e fim, com pausa intencional, com silêncio estratégico. Os antigos gregos sabiam disso. Aristóteles construiu toda uma ciência da persuasão. O ethos, o pathos, o logos. Caráter, emoção, lógica. Os 3 pilares de qualquer comunicação que move pessoas. Aquele homem começou pequeno. Gravava a si mesmo falando por 2 minutos sobre qualquer tema. Assistia de volta, sem se punir, sem se julgar. Apenas observava, onde a voz tremia, onde os olhos desviavam, onde as mãos não sabiam o que fazer, e ia ajustando, um elemento de cada vez. Depois de 6 meses, algo mudou em uma reunião de trabalho. Ele falou, não muito, mas falou com firmeza, com estrutura, com pausas que tinham peso, e todos pararam. Não porque o que ele disse era extraordinário, mas porque quando ele disse, havia alguém de verdade por trás das palavras. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, se não é certo, não faças. Se não é verdade, não digas. A oratória poderosa não vem de técnica, vem de ter algo real para dizer e ter coragem de dizê-lo de forma clara. A técnica apenas amplifica o que já existe dentro. O homem que ninguém reconheceu. Passaram-se 12 meses desde aquela noite na beira da cama. Ele não estava perfeito, nunca estaria. Perfeição não é o objetivo, consistência é. Mas havia algo fundamentalmente diferente nele. O corpo estava mais forte, não para impressionar, para funcionar, para carregar o peso dos dias sem quebrar. A mente estava mais afiada. Ele lia e retinha,
Pensava e articulava, aprendia e aplicava. A voz estava mais firme. Quando ele falava, as pessoas ouviam. Não porque ele gritava mais alto, mas porque havia autoridade tranquila em cada palavra. E os relacionamentos ao redor dele haviam mudado. Não porque as outras pessoas mudaram, mas porque ele havia mudado como ponto de referência. O homem que você é determina o mundo que você habita. Certa vez, um amigo de longa data o encontrou depois de meses sem contato. Olhou para ele por um momento longo e disse: "Você parece diferente. O que aconteceu?" E ele respondeu simplesmente: "Eu parei de esperar que alguém me salvasse." Essa frase contém mais sabedoria do que qualquer curso, qualquer livro, qualquer mentor pode entregar. Porque a transformação masculina, a real, a profunda, não começa com recurso externo. Começa com uma decisão interna. A decisão de que você não vai mais aceitar uma versão de si mesmo que não respeita. E uma vez que essa decisão é tomada de verdade, não como motivação de fim de semana, não como resolução de ano novo, mas como postura de vida, nada mais é o mesmo. Os estoicos chamavam isso de proairesis, a faculdade da escolha racional. A única coisa verdadeiramente sua no mundo. Não o que acontece com você, mas o que você decide fazer com o que acontece. Esse homem havia descoberto o proairesis, e com ele havia descoberto a si mesmo. Você chegou até aqui, isso não é acidente. Existe uma parte de você, talvez pequena, talvez quase apagada, que reconhece a si mesma nessa história. Talvez você também tenha acordado dias sentindo que algo está fora do lugar, mas não consegue nomear. Talvez você também tenha ideias que ficam presas na garganta. Talvez você também sinta que está vivendo uma versão menor de quem poderia ser. Ouve isso, não é fraqueza. É o sinal mais honesto, que a sua mente pode te reenviar. É o chamado. A questão não é se você é capaz de mudar. Você é. A biologia, a psicologia e milênios de história humana provam que o homem tem uma capacidade de transformação que beira o incompreensível. A questão é, você vai responder ao chamado agora ou vai continuar adiando para uma versão futura de você que nunca chega? O Epicteto, escravo que se tornou um dos maiores filósofos do mundo antigo, disse algo que carrego comigo sempre. Não é o que acontece com você que define quem você é. É como você responde. Responda. Não amanhã. Não depois que a situação melhorar. Não quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais disposição. Hoje, com o que você tem, no lugar onde você está, com a versão imperfeita de você que existe agora. Porque essa versão imperfeita, quando decide se mover, é mais poderosa do que qualquer versão pronta que você imagina no futuro. O guerreiro silencioso dentro de você não precisa de permissão. Ele precisa de um sinal. Esse é o sinal. Seja forte.